Muito bom dia, amigos e amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma reflexão matinal aqui nesta terça-feira, 2 de setembro, na Chácara Arco-Íris. Aqui, reflexão do nosso portal Penanduba. Amigos e amigas, um autor norte-americano muito importante escreveu um livro que está aí rolando nos meios, nas mídias sociais, e ele fala de como as democracias morrem. E ele também sente que a democracia do seu país está morrendo. E ele é um dos que notam que a democracia brasileira está conseguindo se sobressair e servir de lição até para os Estados Unidos em meio a tanta turbulência política de extremistas que querem destruir a democracia, as instituições, destruir o país para se sobressaírem. Os Estados Unidos, um país que nasceu com a Bíblia na mão, mas que depois deixou que os seus governos, suas instituições financeiras, o Estado profundo tomasse conta, tomasse uma mentalidade totalmente diferente e hoje está com muitas dificuldades enormes de sobrevivência. Ele que já dominou praticamente o mundo e hoje está assim. Mas antes de aprofundar mais este assunto, hoje eu quero falar também do Hipervídeo, o portal Hipervídeo, que mostram 10 culturas em grande decadência nos Estados Unidos. Mas, antes de tudo, eu quero lhes deixar logo umas passagens bíblicas, duas. É bem curtinha. Uma fala sobre a tentação de Jesus, e ela está em Mateus 4, versículo 2 a 4, e fala que após jejuar lá e se esforçar numa caminhada prolongada no deserto, Jesus teve fome. E o tentador aproveitou-se da possibilidade de levar essa ansiedade por comida a um outro tipo de cobiça e de dominação, e mostrou que era possível, como filho de Deus, transformar pedras em abundância de pão. E ao que Jesus respondeu, que o homem não vive apenas de pão, mas ele vive, principalmente do pão adquirido de qualquer forma, de forma ilegal, mas o homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus, ou seja, de todo o plano que Deus criou para a sustentação do universo, do planeta e para a manutenção da vida. Então, Jesus mostrou que é mais importante seguir o plano de Deus, o que está na cartilha do Criador, do que se tomar de ganância, de entusiasmo, para se aproveitar de todo o pão existente ou transformar todo o material do mundo em pão em seu próprio benefício. E novamente em Provérbios 22, capítulo 22 e versículo 22 e 23, mais uma recomendação bem encaixada dentro desse plano divino. Diz assim: não roubes o pobre, porque ele é mais fraco do que você, nem oprimas em juízo aquele que já está aflito. Lembre-se que Deus, ele tem um Deus que o há de defender. Então, esse é um ponto muito importante, é um ponto inicial e é aquele ponto que se diz que os Estados Unidos começaram a sua vida com a Bíblia na mão. É o ponto de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, aprender a verdade, aprender a praticar o bem, porque do contrário as coisas irão mal. E parece a princípio que está dando muito certo, mas não é por muito tempo. Então, amigos e amigas, isso aqui é porque é uma reflexão até para o povo norte-americano, é uma reflexão para nós brasileiros, é uma reflexão para o mundo inteiro. Então, eu quero lhes dizer que, como se sabe aí pela toda a mídia, não há quem possa negar isso, que os Estados Unidos começaram no seu estado profundo, nas suas instituições financeiras, no seu grande corporativismo, a buscar o domínio e conseguir até certo ponto o domínio do mundo inteiro. Mais de 800 bases militares espalhadas aí pelo mundo, 11 porta-aviões, a marinha e a aeronáutica que já foi a mais importante do mundo,
armamentos que já foram os mais importantes do mundo, e assim ele pensou em conquistar e viver dos recursos do mundo como um governo unipolar, como um governo único no mundo. Mas esqueceu de cuidar do seu próprio povo, da saúde, da educação do seu próprio povo, do pleno emprego para o seu próprio povo. Esqueceu que as artérias que fluem, que levam harmoniosamente o progresso por dentro do país, precisariam ser melhor cuidadas para que o povo pudesse ter uma melhor condição de vida, uma vida mais digna. E assim o povo lá hoje está sofrendo muitas mazelas, muita decadência. O país, a economia do país não está boa, e enquanto as fábricas armamentistas e o pensamento de guerra ainda continua, e as formas de guerra feitas pelo mundo inteiro também ainda tentam em persistir, mesmo com toda a dificuldade. E aqui do hipervídeo, desse, fala de 10 culturas que já foram glória para os norte-americanos e que hoje, por falta de subsídio, por causa da opressão de imposto sobre os produtores, o preço alto dos combustíveis e tantas outras coisas, não está compensando sequer colher uma produção que já está no ponto de colher. Ainda gasta mais com a coletadora, com o combustível, com o aluguel e com outras coisas, do que se torna um valor maior do que o preço daquele produto já no ponto de colher, da venda do produto. Além de que a mão de obra também está muito cara, porque a mão de obra barata era latino-americana e foi deportada, e está também encarecendo. Os pesticidas e os adubos fertilizantes também estão caríssimos. Tudo isso aí faltou irrigar. Tudo isso era uma política que era para ter sido dada para melhorar a qualidade de vida do povo norte-americano, para manter a sustentação e o progresso do país. E esses recursos naturalmente foram desviados para fomentar guerras pelo mundo afora, e está fazendo uma grande falta. E aqui ele cita, o hipervídeo cita a cana-de-açúcar como a 10ª cultura, que já não dá mais para trabalhar com ela. Em 9º lugar, vem o tomate, que está vermelhinho, apodrecendo na roça e não dá para ser colhido, porque o tomate importado está chegando lá mais barato e para fora ninguém compra. Os contratos são todos cancelados e isso está sendo um enorme prejuízo. E o povo, os agricultores endividados com os bancos, não podem pagar suas dívidas, nem podem colher os produtos que já estão prontos para vender, porque não há comprador para os seus produtos no preço devido. Porque devido à falta de subsídio, ele sai a um preço muito maior que no resto do mundo. E segundo ele, o 8º produto é o algodão, está na mesma situação. O 7º é o trigo. O 6º, que eles ainda estão lutando para não deixar cair de vez, mas sem sucesso, é o milho. Depois o sorgo também, que já acabou. A noz pecan, que também ela é uma cultura que precisa ser refrigerada, ser irrigada, e não compensa também. E tentaram a quinoa e outros produtos alternativos que também não está dando certo, e até a própria soja, por última, não está tendo comprador. Se soube outro dia por outras mídias que foi mandado navios de soja e milho para a Argentina para que o Milei revendesse para a China. A China recebeu o primeiro comboio, mas foi fazer uma análise do DNA da cultura no laboratório e viu que era de origem norte-americana, mandou voltar tudo. Então imagine que prejuízo. Imagine como é a pessoa esquecer essas verdades bíblicas, onde está dito: não oprima, não roube o pobre, não o oprima em juízo, porque tem um Deus que o defende a causa. Então chega esse momento, é assim que acabam as grandes civilizações. Elas esquecem da justiça de Deus, do poder de Deus, esquecem que Deus está no comando. Durante um tempo elas se dão bem, mas já depois vem o preço muito amargo. E às vezes as culturas sucumbem. Vamos orar por esse povo. Ainda resta espaço para oração. Orar pelo povo norte-americano, orar pelos seus governantes, pelo um novo pensamento de raciocínio, de administração e de liderança.
Então, amigos, por hoje é só, espero que tenha dado para entender, apesar de que hoje eu tentei fazer nessa manhã com um pouco de raio de sol e o sol se esconde e volta e fica escuro a imagem. Mas um abraço a todos e a todas e até a próxima oportunidade, se o Criador assim nos permite.